Gente, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que está ali em Ezequiel 37, versículo 7, que diz assim: Profetizei como me foi ordenado. Enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de estalo, e os ossos se uniram, osso com osso. Versículo 10. Profetizei como ele me havia ordenado. Então o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Um exército muito grande. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Gente, como muitos sabem, o povo de Israel é um povo a qual andou com Deus, um povo que viu o Senhor abrir o mar para eles, um povo que viu milagres, sinais e maravilhas da parte do Senhor. O povo de Israel era um povo a qual era próspero, abençoado por Deus. Passava por luta, mas era um povo abençoado. E quem passava pelo povo de Israel via, contemplava a grandeza de Deus. Nas batalhas, nas guerras, o Senhor sempre esteve com eles. Eles não perdiam uma batalha quando o Senhor estava com eles. Mas quando o Senhor não estava com eles, eles perdiam as batalhas. Eles eram um povo fraco. Juízes 6 vai dizer, quando o Senhor chama Gideão, naquele mesmo tempo, o Senhor havia declarado para o povo de Israel: fiquem na minha presença, não saia da minha presença. Mas quando eles saíram, eles ficaram durante 7 anos sendo opressores, sendo oprimidos pelos opressores. Mas Miriam, o que você quer dizer com tudo isso? Agora a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo de Israel está da mesma forma, ali no capítulo 37 de Ezequiel. O povo de Israel agora vai estar caído, fracassado, morto. Tanto mesmo que quando Ezequiel ele vai ver a visão, quando o Senhor mostra para ele, ele mesmo vai dizer: eu vi que eram muitos ossos. Só que ele vai ser bem claro e vai dizer: são ossos muito secos. Muitos. Entenda comigo, querido. Ezequiel naquele momento estava querendo dizer: não são ossos que secaram ontem. Não são ossos de hoje. Não são ossos de 30 minutos. Não são ossos assim. São ossos de anos que já se secaram. Já faz anos isso. São muito secos. Aí o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: pode ainda esses ossos reviverem? Porque estão muito secos. Ele vai olhar e vai dizer: Senhor, tu sabes. O único que sabe é o Senhor, porque quem vê lá na frente é o Senhor, quem faz é o Senhor. Tudo é possível para o Senhor. Nada é impossível para ti. Aí ele vai dizer: então, profetiza. Profetiza sobre estes ossos. E diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E ele profetizou como havia o Senhor ordenado, como o Senhor havia dito. E os ossos começaram a se juntarem. Ossos com ossos. E se transformou um grande exército, e o Espírito veio sobre eles. Querido, todos que passavam pelo povo de Israel, imagine só, pense comigo, imagine comigo, por favor. Imagine as pessoas que passavam pelo povo de Israel. O povo de Israel, vamos trazer para o dia de hoje para você entender melhor. O povo de Israel orava. Nossa, lembra daquele tempo que o povo de Israel buscava de verdade? Lembra daquelas histórias, lembra do povo de Israel quando não perdia nenhuma batalha, lembra do povo de Israel quando o mar se abriu, lembra do povo de Israel quando descia na oração, lembra do povo de Israel quando orava na madrugada, lembra do povo de Israel que viu a glória do Senhor, lembra do povo de Israel que viu as muralhas caírem ao chão, Lembra do povo de Israel que eles não temiam, eles buscavam. Que eles não paravam porque um homem decretou, eles não paravam de orar porque a opressão sobrevém. Lembra daquele tempo? Eles buscavam. Lembra? E agora? O que aconteceu com o povo de Israel? E é isso que o Senhor está perguntando para mim e para você. O povo que está lá fora só está observando a gente.
E a pergunta é: o que aconteceu com os crentes? O que aconteceu com aquele povo barulhento? Não tem mais barulho. O Senhor também está perguntando: o que aconteceu com o povo de Israel? O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo? O que aconteceu? Agora, pensa, imagine o Senhor agora nos confrontando e dizendo: o que aconteceu com você? Eu tenho saudade do tempo que você ia para o monte, orava. Eu tenho saudade do tempo que você dobrava os seus joelhos na madrugada. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade do tempo que você jejuava. Eu tenho saudade do tempo que você orava com verdade. Eu tenho saudade de quando você ia para minha casa e não tinha vergonha de carregar a minha palavra, o meu nome estampado no peito. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade do tempo que você desejava sentir a minha presença, desejava estar comigo, acordava desejando estar com a minha presença. Eu tenho saudade. Eu tenho saudade de quando você não pregava porque pensando no que as pessoas iam pensar de você. Não, você não pregava por causa disso. Eu tenho saudade do tempo que você não era corrompido pela fama, pelo dinheiro, pelos aplausos. Eu tenho saudade desse tempo. Eu tenho saudade. Mas muitas pessoas, eu já sentei com gente, com muita gente, que sentou do meu lado e disse: Miriam, não tem como voltar ao primeiro amor. Não tem como voltar à nova essência. Não tem como voltar a sentir a presença de Deus novamente como eu sentia antes. Não tem como voltar a jejuar, não tem como voltar a consagrar, não tem como voltar a orar como eu orava antes. E eu perguntei para Deus: Deus, me diga algo, me explica. E Deus me disse: realmente, não tem como. Sabe por quê? Porque as pessoas deixam o jejum para outro dia, oração para outro dia, madrugada para outro dia. E o azeite na botija vai se acabando. Realmente não tem como voltar ao primeiro amor desse jeito. Mas a partir do momento que você começar a encher a candeia todos os dias, buscar ao Senhor de verdade, mesmo sem força, buscá-lo, Ele vai estar pronto como um vaso na mão do oleiro. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está quebrado. O vaso não quer. O oleiro não quebra vaso, gente. Por favor, pelo amor de Deus. Quem para que você costume dizer: o Senhor quebra vaso. Deus não vai quebrar vaso de ninguém. Deus não quebra vaso de ninguém. Ele faz um vaso novo porque o vaso se quebra na mão do oleiro. E quando o vaso está na mão do oleiro, mesmo quebrado, ele refaz. E você está dizendo ainda que não tem jeito. Você está dizendo que não tem esperança para voltar ao primeiro amor. Você está dizendo que não tem como mais. Você tem certeza? Miriam, eu pequei, eu caí, daí você ainda está na mão do oleiro. E quando está na mão do oleiro, ele faz muito melhor. O tempo que você orava, fichinha perto do como vai ser agora. Como você via a presença do Senhor, vai ser muito mais agora. Querido, ainda há esperança. Ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo de voltar a se consagrar, a orar. A palavra do Senhor vai nos dizer em Apocalipse 2, 3, se eu não me engano, não vou lembrar direito agora, mas vai falar: ei, eu tenho uma queixa contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. Se arrependa. Se arrependa. E volte enquanto é tempo, antes que eu tire o teu candelabro do lugar. O Pai te espera. Você está ferido? Ele pode curar suas feridas. Você foi magoado na igreja? Ele pode tirar essa mágoa. Mas olha para Jesus. Não deixe o homem, não deixe a mulher, não deixe o diabo que for parar o teu ministério por causa de uma calúnia. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa.
Deus usa cada um de um jeito, de uma maneira, de uma forma. Mas já chegaram pra mim e falaram assim, Miriam, porque por causa desses negócios do coronavírus e tal, aconteceu algumas circunstâncias que mandaram fechar a igreja e a polícia foi lá falando que não podia ficar aberta, não. Tá, fechamos, obedecemos a lei e viemos pra casa. Continuamos fazendo os cultos na nossa casa, a live também, normal. E um dia eu encontrei um irmão e ele falou assim pra mim, Miriam, a igreja fechou por causa de você. Porque você grita demais. Eu ri na hora. Claro, aquilo me deixou triste. Mas eu olhei e disse, como o apóstolo Paulo disse, se eu viesse ao mundo para agradar os homens, eu nem serviria Jesus. Querido, o homem, ele sempre vai querer arranjar um defeito dentro de você. Ele sempre vai querer arrumar uma brecha dentro de você para querer te acusar, para querer defamar o teu nome. Mas olha para Jesus. Pecador e falho a gente é, cheio de defeitos. O dia que nós estiver perfeito, Jesus nos leva. Mas não olha para o homem. Jesus foi acusado naquele momento, dizendo assim, Jesus batiza mais do que os discípulos. Jesus nem batizava mais do que os discípulos. Só que Jesus não quis arrumar discussão e foi fazer a vontade do Pai. E ainda ganhou pessoas para o reino de Deus. Como João 4 vai dizer, que Jesus ganhou aquela mulher. Então entenda comigo, o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que o fulano está dizendo, o Beltrano está dizendo, as circunstâncias estão dizendo. Essa depressão não é maior do que o teu Deus. Essa ansiedade não é maior do que o teu Deus. Essa angústia não é maior do que o teu Deus. Olha para Ele. Olha para Jesus. Ele te ajuda. Ele te levanta hoje. Amém? E você vai se levantar. E vai ajudar muita gente. Amém? Porque foi Ele que te chamou. Deus abençoe. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar para as mais pessoas verem e o nome do Senhor ser glorificado. Deus abençoe.